Boa noite a todos. Bem-vindos a mais este webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Eu sou a Cláudia, gerente da comunidade, e estou aqui com o Alan Araújo, que vai apresentar para vocês esse webinar sobre dicas de detalhamento no Revit, tá? Então, Alan, próxima tela. O Alan, ele é arquiteto, técnico em edificações, mestre em BIM e realidade aumentada, envolvido com muitas tecnologias avançadas. Para quem ainda não conhece o Alan, né? Eu sei que aqui tem vários já alunos dele e clientes, né? Então, ele é bastante envolvido com essas novas tecnologias, realidade aumentada, inteligência artificial e tudo mais que ele cria aí. Coordenador de cursos de pós-graduação em BIM, e faz parte da nossa equipe de Expert Elite da comunidade Autodesk. Hoje nós temos 24 especialistas na comunidade. Então, bem-vindo, Alan. Obrigado por preparar esse webinar para o pessoal e para a comunidade. Então, agora passo a palavra para você. Muitíssimo obrigado pela apresentação, Super Cláudia, sou super seu fã. Estou vendo aqui que temos a CID Expert Elite, não sei se alguém mais apareceu lá do grupo também. Bem-vindos aí a todos os nossos colegas, seja lá do nosso grupo VIP, seja nossos colegas aí do Brasilzão todo, seja quem não me conhece também, quem não faz ideia quem eu sou, mas Cláudia já me apresentou muito bem aí. Quem quiser mandar um alô lá no Instagram, estou por lá, tá? alan.araújo.revit. Faltou o Tzinho aqui no final. E vamos direto ao nosso ponto para a gente ir direto à nossa prática, né? Basicamente, eu dividi bem genericamente, vamos pensar assim, sobre a nossa estratégia aqui para os nossos... Alguém já perguntou no chat ali, mais ou menos uns 40 minutos aqui a gente vai ficar juntos. Pode ser que um pouquinho menos, mas geralmente a gente passa um pouquinho, mas vai ser por volta disso, tá? Para vocês entenderem, a ideia aqui não é exatamente entrar nos viés do projeto em si. Como eu estava falando antes com Cláudia, a gente não vou te explicar como detalhar uma estrutura, como detalhar uma marcenaria ou um projeto hidrossanitário. Isso aí vocês podem aplicar ao seu contexto. É um contexto mais de projeto e aqui a gente vai focar realmente mais no ferramental, né? Como que a gente pode, de maneiras diferentes, detalhar os nossos projetos. 4 técnicas principais aí de como fazer isso. Primeiro, por que detalhar? Tá? Quando eu falo em detalhar, até que a gente pode detalhar coisas em 3 dimensões, eu até gosto muito dessa técnica, é uma das que eu vou mostrar, mas normalmente quando a gente fala de detalhamento, a gente fala de algo mais 2D, algo mais de prancha, algo mais de linhas. Apesar que você pode pegar uma vista chapada ali em 3D e puxar linhas e tal, mas aqui as principais técnicas vão justamente em cima de 2D. E por que a gente precisa detalhar em coisas 2D? Precisamos detalhar coisas 2D em BIM, né? Primeiro ponto é que muitas vezes, especialmente quando o projeto ele é muito grande e a gente não tem máquina suficiente para conseguir dar conta daquilo, e a gente precisa otimizar os nossos modelos, então é interessante que a gente simplifique, a gente facilite a nossa vida de projetista, até mesmo, às vezes, para aproveitar um detalhamento que você tinha na mão, no AutoCAD, no SketchUp, em qualquer outro software que você quer simplesmente representar com linhas, mas não necessariamente você precisa super modelar o seu objeto a um nível de parafuso, a um nível de mostrar, sei lá, o entrelaçamento de uma corda de um sino, como eu via muito nos tempos que eu estagiava lá, trabalhava com AutoCAD, por exemplo. Então, quando a gente começa a pensar em modelar coisas muito detalhadas assim, o nosso projeto começa a ficar muito pesado. E a gente tem que sempre mensurar, a gente sempre precisa estar pensando, né, na otimização do arquivo. Às vezes, para vocês terem noção, uma única, sei lá, uma cesta bem inocente ali, uma cesta com um abacaxi e umas maçãs em cima da mesa, às vezes isso aí sozinho vai ser mais pesado, tanto graficamente, como em termos de HD, que a nossa casa inteira. Entende? Então, a gente muitas vezes
precisa simplesmente optar por soluções 2D, por ser mais leve especialmente. E aí, falando o porquê, eu também já meio que respondi o quando, né? Quando, especialmente, a gente precisa otimizar o nosso modelo, nas mesmas condições que eu já falei aqui agora anteriormente, né? E o que a gente precisa, o que é que a gente pode detalhar em 2D? Qualquer coisa, pessoal, qualquer coisa. Algumas coisas nem vale a pena a gente pensar em linhas em 2D. Vale a pena simplesmente a gente aproveitar a linha mais BIM da coisa, a linha mais ferramental que puxa as famílias, por exemplo, de, sei lá, paredes, pisos. É o tipo de coisa que, se ele já nos entrega prontinho ali, com todas as camadas, com todas as espessuras, com todas as cores, com todos os tudo que a gente precisa, então a gente não precisa estar desenhando linha, porque a gente já tem aquilo pronto. Então, algumas coisas a gente pode simplesmente aproveitar automaticamente a partir do que o Revit gera. Outras coisas, não. A gente vale a pena puxar de outros lugares. Ao exemplo do parafuso, ao exemplo de uma solda, de alguma chapa metálica, de uma estrutura metálica, de um detalhe de um madeiramento, de um caibro juntando ali, recortando uma viga, e como é que ela vai ficar fixada naquele pontalete que sobe ali na cobertura, um detalhamento de um perfil de uma esquadria, por exemplo. Então, coisas assim a gente começa a pensar em justamente facilitar a nossa vida. Deixa eu até abrir aqui para mostrar alguns exemplos. Perfil, janela, alumínio. Olha só. Vocês estão vendo aí também o meu Chrome. E, normalmente, quando a gente faz um projeto em BIM, em 2D, em 3D, seja o que for, a gente não precisa chegar num nível de modelagem como esse daqui, tá? Isso é muito do que a gente considera, ao se falar em modelagem em BIM, de overmodeling, aquela modelagem além do necessário. É aquela modelagem que não vai agregar nada, aliás, vai até dificultar mais do que ajudar quando a gente usa essas técnicas. Por exemplo, não, eu quero desenhar a minha esquadria exatamente como que ela vai ser construída. Olha como são esses perfis, pessoal, de alumínio. Será que a gente vai modelar uma janela assim mesmo? Será que precisa? Como que normalmente a gente modela, como é que a gente representa as nossas janelas nos nossos projetos? Não sei como é que vocês chamam, a guarnição, a forra, o marco, sei lá como vocês chamam, e sei lá, o vidro. É isso. Quero representar duas. Ok. Com uma linha de tracejada aqui para representar que aquilo vai correr, no máximo isso. É no máximo que a gente precisa. Tem gente que ainda faz aqui essa batida aqui da porta ou da janela, com um detalhe assim, tal, para conseguir perceber melhor como que a porta vai encostar naquele local, como é que vai bater lá, tal. Mas ainda assim é um detalhe que você imprime isso numa escala 1:100, 1:50, simplesmente isso não é visto. Simplesmente isso não é visto. Inclusive, quanto mais linha você tem numa escala que vai ficar ali 1:100 impressa num papel, se você tem muita informação de linha, vai ficar um borrão preto que vai parecer que você pintou de preto, você achurou de sólido, sólido preto. Então, tanto graficamente é ruim, como para o modelo é mais pesado, portanto ruim, como para o trabalho de você fazer aquilo é muito mais demorado, muito mais complicado, especialmente se você precisar começar a parametrizar aquilo dali. Aí que a coisa vai quebrar um negócio com a outra, como a gente viu nos nossos últimos 3 webinários lá comigo, que a gente falou justamente sobre, dois, né, Cláudia? Que a gente falou justamente sobre modelagem e parametrização, e a gente Foi. vê que foi. E a gente vê que quanto mais a gente evolui no sentido da modelagem, mais restrição, mais cadeado, mais plano, mais linha de referência, aqueles verdinhos e tal, isso vai começa a dificultar um pouquinho mais a nossa parametrization. Então a gente tem que sempre medir, como o Otávio falou, né? O ego dos projetistas não afeta muito nessas decisões, afeta completamente, Otávio. Só que aí é onde entra você ampliar a escala das coisas. Tá? Nas outras aulas que a gente falou de modelagem em si, eu falei sobre como modelar algo
no nível baixo, médio e alto. Então, muitas vezes você tem sim sua janela modelar visualmente aqui no modo baixo, só com as linhas principais. No modo alto você vê um detalhe, no médio você vê um detalhe a mais, e no alto você vê todas aquelas entradas ali e os desenhos da corrediça e do trilho, enfim, no modo alto, tá? É uma técnica que pode ser usada. Na maioria dos casos, a gente tem que pensar, preciso ou não preciso? A resposta para a maioria desses casos é não, não precisa, tá? Alan, então é regra, nunca preciso? Não, nunca é muito forte. Não existem regras únicas. Alguém que te diga, sempre precisa ser de tal forma no BIM. Se alguém disser isso daqui, ou a pessoa está muito presa, com a cabeça muito presa em algum tipologia de projeto muito específica, que sempre vai ter que ser daquele jeito, ou realmente a pessoa não entende tanto dos processos. Então, para qualquer coisa, a gente tem que sempre se adaptar à nossa realidade. E, às vezes, fugir um pouco do BIM, por que não? Afinal, a gente está falando de projeto, de Revit, de ferramenta, por que não no AutoCAD? Então, quando a gente fala de BIM ou de ferramenta ou de projeto, a gente tem que estar sempre pesando isso daqui. Ok, então sabendo dessas premissas principais aqui, eu vou focar agora nas 4 maneiras de como que a gente pode detalhar os nossos objetos, nossos projetos, nossos tudos, né? Nossas coisas aqui no Revitation, né? Então, vocês vão iniciar um projeto qualquer de vocês aí. Eu vou começar aqui, ó, novo, a partir do meu template, ok. Estou com o Revit 2024, interface preta, tudo eu uso preto, tá, Cláudia? Você não gosta muito do fundo preto aqui, ó, mas, ó, Fica à minha, vontade. É só para uma questão de contraste que eu te... meu Explorer é preto, meu Revit é preto, tudo é meu Chrome. Acabei me acostumando. Dia das Apesar... Bruxas está aí, né? Dia das Oi? Bruxas está aí. Então, pois é. Apesar que eu ainda não me acostumei com o fundo preto do Revit em si, dessa área em si. Não por conta do fundo preto, mas eu não me acostumei com as linhas brancas quando fica com fundo preto. Eu achei esquisito demais. Eu não consegui me acostumar com elas. Então, devolvi pro branquinho aqui, né? Mas vamos manter aqui o padrão. Opa, era que sumiu a tela aqui. Bom, a janelinha aqui está em algum outro lugar escondido. Achei. Gráficos, cores, modo escuro. No modo escuro vai ficar escuro mesmo. Vou colocar de repente um cinza aqui. Beleza. As linhas ficam brancas, tal, enfim. O padrão é pretão, né? Mas olha só. Temos o nosso projeto aqui. Seja qual for, tá? Vocês podem abrir um projeto seu qualquer. Eu nem vou abrir nenhum projeto meu aqui, porque aqui eu vou focar mais nas questões do uso ferramental, tá? Como eu falei mais cedo, aqui não é ensinar a projetar, a detalhar o seu projeto, mas como usar essas técnicas. A primeira e mais simples de todas aqui, a mais comum que a gente já usa desde os tempos de desenho 2D, são os nossos callouts, né? Nossas, aqui no menu Vista, alguém habilitou aqui Translations. O que é isso aqui, Cláudia? Eu aceito? O que é isso? Nunca vi. Vou só salvar. Chegou uma tela aqui de tradução, não sei se é legenda automática, não tenho visto isso. Mas, enfim, o primeiro de todos é aqui, ó, no menu Vista, quem usa o Revit em English, normalmente eu prefiro o inglês, tá, pessoal? Mas nessas aulas online eu tenho preferido usar o em português, que a maioria tem usado. Então, aqui no menu Vista, eu tenho aqui, ó, chamada de detalhe, que é o nosso callout. Tá? Quando eu faço isso daqui, ó, 2 cliques, então ele vai puxar, ele vai criar uma vista nova aonde? Aqui, ó. O Juliano está riscando minha tela, muito riscando minha tela. Deixa eu só parar aqui os annotations. Bom, Juliana, você só deleta suas... Peraí, acho que eu consigo aqui. Não, acho que só você pode deletar suas coisas riscadas aí na tela. Ô, Cláudia, por favor, tira aí os riscos. Mas olha, aqui, menu vista, tá? Chamada de detalhe, e aí eu puxei aqui o meu detalhe aqui em cima, certo? Quando eu crio esse detalhe desta maneira, logo abaixo, aqui, ó,
de onde eu comecei a detalhar, no caso, no meu térreo, vai criar aqui, ó, térreo chamada de detalhe. Claro que isso vai depender bastante de como está organizado o seu navegador de projeto, o seu browser, tá? Às vezes você pode organizar de maneira diferente, no meu caso ele vai ficar aqui. Eu posso chamar, por exemplo, aqui, ó, aperto F2 para renomear, e chamar de térreo layout, térreo detalhamento, sei lá, detalhamento paredes, sei lá, o que eu quiser aqui. Canto de parede, ou de escada, ou de qualquer coisa, tá? Deixa eu só conseguir tirar isso daqui que Juliano riscou. Tirei, prendi. Juliano. Às vezes ele nem sabe tirar ali. Mas olha, então essa é a primeira forma. Se você faz esse detalhamento num corte, ele também da mesma forma, olha só, chamada de detalhe, ele puxa aqui o detalhe e ele vai criar logo abaixo aqui, ó, corte, chamada de detalhe. Ele cria automaticamente para a gente, certinho? E aí, quando você faz isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai ampliar essa área nesta vista nova. E aí, ao ampliar isso daqui, você pode colocar, por exemplo, numa escala 1:10, 1:5, 1:1, dependendo do que você for detalhar. Aí você pode colocar a escala que você precisar. 1:50 não vale a pena, por exemplo, você visualizar suas linhas aqui no modo alto. Aqui, ó, quando você vem aqui, que eu estava falando mais cedo, ó, modo baixo, médio e alto. Quando você deixa aqui no modo alto, que você vê todas as camadas da sua parede, ok, se você faz isso numa escala 1:100, no seu desenho 2D você vê, porque você dá um zoom. Perfeito. Mas quando você imprime isso 1:100, numa escala, numa folha A4, numa folha A3, essas linhas não vão ser visíveis, vai ficar aquele monte de informação grossa e tal. Da maneira que eu represento aqui, ó, eu prefiro no modo alto destacar o eixo da parede e deixar a linhazinha mais fina por fora, porque como eu trabalho muito com essa questão também de planta tratada, essa parte mais gráfica, assim eu acho que fica mais bonitinho e acaba dando um destaque para o final da parede e para o que realmente é a vedação ali, né? O nosso parede de concreto, nosso tijolo, é assim que eu represento, mas geralmente as pessoas representam, vai ficar grossão fora aqui, que vai comer a linha de dentro e vai ficar aquela bagunça. Isso não é 1:100, 1:50 também. 1:50 talvez dê para ver um pouquinho mais. Então, uma escala menor, eu visualizo no baixo. Quando eu puxo esse detalhe, beleza, ele puxa para lá. Lembrando que essas coisas aqui, pessoal, vocês podem organizar para deixar mais de acordo aí com seus padrões, né? Ou até mesmo, ó, clicar aqui nessa linha, clicar 2 vezes nela, tem gente que ao invés do retângulo, deletei aqui, ó, prefere fazer um círculo. O Revit, ele não tem a opção de círculo aqui em cima, mas temos polígono. E aí eu posso fazer um polígono de 36 lados, por exemplo, e puxar aqui, ó. Vai parecer um círculo. Se der um zoom muito grande, você vê as quebras aqui da linha e tal, mas na escala aqui também não vai dar para perceber. Então, da mesma forma que eu fizer esse círculo aqui, ó, se eu clicar 2 vezes, ele abre para editar, né? Ou clicar aqui em cima, editar recorte, tá? Aí ele também vai corrigir aqui, ó, tá? Eu acho que fica mais bonitinho esse círculo também. Aí é mais questão de pessoal mesmo, como que você quer fazer. E o que é isso daqui, Alan? Tracinho, 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 tracinho. Isso daqui é o que a nossa norma de representação gráfica pede, né? Tanto nas linhas de corte, como nas fachadas, como nas chamadas. Qualquer referência para outra vista é assim que é sugerida na nossa norma de representação gráfica, a nossa 6492. Basicamente, ele vai dizer aqui, ó, qual que é a prancha que eu estou, P01, P02, P30, e qual que é o número do desenho dentro daquela prancha, tá? Tem gente, normalmente na universidade a gente aprende, né? A gente desaprende a fazer corte A, ou A linha, B, e tal. É assim que a gente aprende na faculdade, tá? A norma sugere que use o prancha desenha. E é ótimo porque o Revit já tem isso como padrão. E assim, a nossa norma de representação gráfica, ela não é impositiva. Ela é mais sugestiva que impositiva. O seu projeto não vai voltar na prefeitura se tiver A, B, B. Ele vai passar, e aí você se acostumou com isso, beleza.
Mas por que não trabalhar de maneira mais eficiente, mais inteligente aqui dentro do Revit? Por quê? Porque quando você puxa esses desenhos aqui dentro da sua prancha, você vem aqui na sua folha, aqui, ó, P01, e você simplesmente puxa o seu desenho aqui, ó, detalhamento, ó, puxei para cá, tá na escala 1:10, tá? O térreo, detalhamento, paredes. Se eu puxar o corte também, ele já vai ficar aqui, ó, desenho número 1, tá? Se eu puxar o meu corte aqui, ó, corte, aquele outro detalhe que eu fiz no corte, ó, esse aqui é o desenho 2, tá? Na escala pequenininha, tá? Vamos mudar aqui a escala para 1:10 também. Para 10, tá aqui também. Esse é o desenho 2. Se eu puxar o meu corte mesmo, corte, sem seu detalhe, que vai estar gigante e tal, não organizei a vista, mas esse vai ser o desenho 3. Tudo está na prancha 1, tá? Eu tenho aqui várias pranchas, ó. Prancha, cadê você, prancha? Prancha 1, prancha 2, prancha 3, prancha 4. Eu posso criar infinitas pranchas aqui no Revit, né? Botão direito, nova folha. Então, especialmente num projeto maior que você tem aí suas 200 pranchas, então imagina você encontrar onde que está esse detalhamento. Você está com 50 pranchas, com 100 pranchas. Imagina onde você vai encontrar esse detalhamento num bolinho, no bolinho de folha ali. Você vai folhear, procurar. Se está na ordem, se simplesmente ele diz, esse detalhe está na prancha 17 e é o desenho número 3. Então, 1, 2, 3, 17, achei, puxou sua folha, está lá o desenho número 3, que é o seu desenho. E quando você puxa na prancha, ó, desenho 1, desenho 2, desenho 3, ele já vai colocar aqui automaticamente também, ó, já vai dizer, ó, desenho 1, prancha 1. Tá? Se E eu se você, só vou interromper aqui para Tati. falar uma coisa. Se você mudar de folha, ele atualiza tudo, né? Exatamente, Cláudia. Olha Não só o que vai acontece. ficar perturbado de que você mudou de folha e para onde foi agora. E esqueceu de nomear e aquela coisa bem CAD da vida, né? Então, ó, se eu deletar daqui e colocar isso noutra folha, vou colocar na 2, na prancha 2 aqui, ó, P02. Se eu puxar esse meu detalhe aqui, ó, ele é o desenho 1, tá? Continua sendo o desenho 1. Eu posso mudar esse número, esse aqui é o desenho 10. Se eu quiser manter uma sequência, sei lá, todos os meus detalhes de 1 a 200. Então, eu posso numerar na mão também aqui, mas a princípio ele reinicia a cada prancha, tá? Então, esse é o desenho 1. Agora, da prancha 2, ele já puxa isso automaticamente. Se eu mudar esse corte de lugar, se eu mudar a fachada de lugar, ele já nomeia automaticamente. Então, é uma maneira de otimizar um pouquinho. Parece simples, parece uma coisa besta e tal, mas na prática, no dia a dia, quando a gente está na correria para entregar um projeto ali, qualquer ajuda é ajuda, né, Cláudia? Com certeza. E aí, feito esse nosso detalhamento, o que é que eu começo a fazer aqui dentro? Ó? Eu começo. Besta nada, né, Otávio? Fundamental. Pois é. Eu começo a detalhar, puxar os meus textos, puxar as minhas cotas. Então, eu posso vir aqui, ó, com o meu DI para cotar alguma coisa específica, né? 15 centímetros. Eu posso cotar até o eixo aqui, como eu quiser. Opa, foi. Oi, oi, oi. Não sei se é o branco que está me atrapalhando, não estou vendo direito, mas não clicou. Mas olha só, o que eu gosto muito de puxar nos meus detalhes é aqui no menu Anotar. No menu Anotar, quando eu clico aqui neste botãozinho, ó, eu tenho, dependendo de como estiver sua tamanho, resolução da sua tela, tá, pessoal? Esses ícones vão estar menores ou maiores, mas o ícone que eu quero é este daqui, ó. Então, eu identificar todos, mas é esse pequenininho aqui que tem uma bolinha xadrez aqui, ó. Dependendo da escala, se tem 4K, talvez ele esteja maior, o ícone, ou com o nome embaixo, mas a princípio ele está resumido aqui que eu estou em Full HD. Então, ó, cliquei aqui, ó, identificador de material, tá? Isso no menu anotar, no menu annotate. Então, tenho aqui, identificador de material. O que é que ele vai fazer para mim? Ele vai puxar o material, ó, clico no material, clico aqui, faço 3 cliques, basicamente, ó. Reboco externo. Cliquei aqui na pintura, tem aqui, tá aqui, ó, pintura externa branca. A princípio estão uns textos mais genéricos, né? Porque isso aqui, na verdade, ele está puxando
na descrição do material, de acordo com o que eu coloquei lá. Reboco externo, alvenaria, tijolo, o que é que temos dentro aqui, ó? O que é que eu tenho dentro? Dentro eu tenho uma pintura interna bege, tá? Então, por dentro está um begezinho, que eu gosto de diferenciar só para a gente entender melhor o que é interno e externo, mais técnica minha aqui. E ele já identificou aqui, ó. Tá? Se por acaso eu pegar essa minha parede e trocar por uma parede executiva, uma parede composta executiva com várias camadas, sei lá, pintura com cerâmica, com reboco, deixa eu pegar um aqui, pintura externa, cerâmica interna. Claro, já mudei aqui e tal. Então, ele já está dizendo aqui, alvenaria, meia vez, deixa eu puxar aqui. Claro que se a parede mudar de tamanho, pode ser que mude alguma coisa. Ó, pintura ainda está a mesma especificação, está genérica. Mas se por acaso, não quero uma pintura externa branca. Você clica aqui no nome, ó, você pode dizer. Isso aqui é uma pintura texturizada, ou uma cerâmica, ou uma pastilha cerâmica. Vamos colocar pastilha. Vai ser uma pastilha cerâmica azul da Porto Belo. Você pode colocar na descrição ou já colocar aqui embaixo. Fabricante, Porto Belo. Modelo, linhas, céu azulado dos horizontes na Austrália. Aí coloca o site lá que você compra. Você coloca já as especificações todas aqui, ele já vai puxar. Cuidado com isso daqui, porque eu estou mudando a especificação de quem? Eu estou mudando a especificação da minha pintura branca. Cuidado, cuidado. Então, a princípio, o correto mesmo é você vir aqui, ó, no editar tipo dessa minha parede, editar e trocar aqui, ó, o material, tá? Ao invés de usar uma pintura externa, procurar uma pastilha qualquer que eu queira usar aqui. Pastilha. Pastilha, piscina, pastilha, turquesa, pastilha 5x5, vai ser essa daqui. Ok, ó, tá só do lado de fora, tal, ok, ok. Então, ó, mudei a aparência dela, tá? Mudei a aparência, mudei o 2D, mudei o gráfico, e quando eu fiz isso aqui, ó, ele também puxou a descrição desse material, tá? Se eu quero especificar mais, a pastilha cerâmica de tal empresa, de tal modelo e tal, 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 só cuidado, você está mudando o material. E quando você faz isso, em qualquer outro lugar que aquela parede esteja sendo especificada, também vai mudar, tá? Então, se eu vou puxar uma especificação aqui, ó, na minha fachada, aqui, ó, e eu coloco para puxar o meu material aqui, ó, tá? Pastilha 5x5, tá? Vai ser a pastilha Otávio. Otávio, a marca Otávio. A marca não, só o tipo mesmo. Quando eu coloquei aqui a pastilha Otávio, ó, já mudou lá na planta baixa também. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Vou colocar em 2D, vou escrever um texto? Posso? Devo? Não, não devo. Texto, linha de chamada, puxar aqui, escrever na mão? Não, galera, não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Por quê? Porque você não está trabalhando de maneira eficiente, de maneira que o Revit te facilita a sua vida, né? Pode confiar, AG. Quem é você, AG Desk? Alan, eu acho que o Otávio quer falar alguma Diz, coisa. Otávio. Fala aí, Otávio. Eu só gostaria de enfatizar, principalmente para os colegas arquitetos, quando fizer revisão em planta, aproveitando que o Alan está mostrando aí, a nuvem de revisão é fundamental para o pessoal na obra. Então, que às vezes você vem lá no carimbo ali, revisão 3, mudança da pastilha Otávio. Aí você procura no desenho, quando o desenho é muito grande, principalmente, e não acha. Com a nuvem de revisão e a revisão numerada lá, você consegue fazer a coisa. Era só isso que eu queria Exatamente. Boa lembrança. É Obrigada. bem legal. Essa nuvem de É isso revisão aí. também fica aqui no menu, ó, anotar, tal. E aí você puxa aqui, enfim, tá aqui. Então, ó, mudei o nome da pastilha, então eu identifico lá e tal. E aí, dessa maneira, você trabalha de maneira mais eficiente, mais inteligente e deixa o Revit trabalhar por você. Ele pode confiar também, viu, Ania? Pode confiar. A Ania, a G era Ania, beleza. E não só o identificador do material, mas o identificador do tipo também, ó. Se você vem aqui, ó, identificar por categoria ou todos, vou colocar o por categoria. Ele está dizendo aqui, ó, que é uma parede genérica
do lado de fora uma pintura, do lado de dentro uma pintura. Se eu clicar nessa daqui, ó, é a PA10, a parede 10, do lado de fora é uma pintura, do lado interno é uma cerâmica. Se eu quero mais detalhes nessa identificação, ó, essa minha parede tem tanto de comprimento, tanto de espessura, tanto de altura. Então, esses tags são outras coisas que vocês precisam estar muitíssimo atentos para facilitar sua vida de detalhamento de projeto. Só o fato, eu digo muito sobre isso, se o Revit só fizesse isso daqui, galera, fizesse só... o Revit é igual ao AutoCAD, idêntico. Tudo que ele faz a mais é colocar esses tags automaticamente aqui. Quando você vem no anotar, identificar todos. E aí eu vou colocar aqui, ó, anotar, identificar todas as janelas e portas. Se ele fizesse só isso daqui, galera, já valia a pena a gente vir para cá. Esse é o tipo de coisa que você está fazendo na mão, que eu fazia muito nos meus tempos de estagiário. Passava a tarde todinha identificando as minhas janelas, P1, P2, P3, J1, né? E1, E2, E3, esquadria 1, 2, 3, porta 1, porta 2, porta 3. E aí, no final do dia, levava lá para o arquiteto dar uma olhada, ele encontrava erro. Aí ele me circulava um monte, aí eu ia, corrigia, aí devolvia para ele, aí ele encontrava outros que ele não tinha visto. E aí passava a tarde todinha corrigindo e aquela coisa, quando não fosse o dia todo. Era o trabalho de estagiário, era cotar projeto e identificar coisas. Então, isso é automático agora. A gente faz isso com 2 cliques, né? Com 3 cliques, sei lá. Diz, Cláudia. Isso mesmo. O Assis, ele levantou a mão. Assis, boa É assim, noite, tudo bom? Pode falar. Boa noite, Cláudia, tudo bom? Boa noite, pessoal. 2 comentários. Primeiro, sobre os cortes, eu escrevi no chat, né? Muita gente, há 500 anos, vocês também ouvem isso, o Revit faz errado o corte, né? Ele não faz errado. A própria NBR de arquitetura, ela é bem clara. Um corte deve indicar qual é a folha e qual é o desenho. Então, o Revit faz certo essa história de letra, linha, alguém inventou em algum lugar e ficou quase como regra. Não é regra, não é norma, está fora da norma. Tá? Outra coisa, sobre as informações que tu pode ter aqui nas tuas chamadas, nas tags, quem não sabe usar parâmetro compartilhado, estuda isso. O help do Revit tem muita informação. Até essa semana, acho que ontem, eu coloquei alguma coisa no fórum exatamente sobre isso. Cara, como é que eu faço? Vai no help. O pessoal está com dúvida? Vai no help e digita o assunto. Tem muita informação. E assista em inglês. Muita coisa já é traduzida automática, tá? O Help É a já minha tem dica. tudo em português, né? A gente já trabalha É, para ter tudo em todos os idiomas, é só trocar o idioma lá. então, façam isso, aproveitem porque vocês vão ganhar muito. E esses recursos que o Alan está mostrando aqui, o Alan está mostrando, nos próprios materiais, a gente consegue criar parâmetros extras nos materiais e eles podem nos fazer dar grandes pulos, não é nem de gato, nem de tigre, tá? Que a gente pode colocar parâmetros próprios dentro dos materiais. Isso ajuda até a fazer milagres nas tabelas. É a minha dica. Total, não tinha visto assim seu comentário, mas olha só, isso que a Assis está comentando é importantíssimo. Essas informações que eu coloquei aqui, por exemplo, ó, largura, altura, peitoril, aqui no caso da parede, do material, aí, comprimento, espessura e altura tal, quando você entra nesses tags aqui, que você começa a usar estes parâmetros aqui, ó, comprimento, largura, altura, tem um monte que já tem padrão no Revit, ou você pode criar o seu próprio parâmetro, fazer ele compartilhado, levar isso para a sua tabela e colocar, por exemplo, abaixo de um determinado serviço, seja um material, uma execução de porta ou janela, qual que é o código SINAP referente àquilo, quem vai ser a empresa que vai executar, de repente tem várias frentes de trabalho funcionando ali ao mesmo tempo, aí vai ser a empresa A, B ou C, ou o pedreiro, ou o mestre, ou quem é o arquiteto responsável por aquilo ali, enfim, qualquer informação que vocês imaginarem que possa ser criada, Alan, mas tem como colocar tal informação aqui na minha parede, na minha janela? Tem. Mas aquela tem? Tem também. Mas aquela outra tem? Tem. Qualquer uma. Se não tem no padrão do Revit, você cria o seu parâmetro e adiciona lá você mesmo, tá? Então, fiquem atentos nisso aí. E, inclusive, o Help, como o próprio Assis falou, eu aprendi o Revit mexendo no Help, no tempo que não existia nem internet direito. Provavelmente Assis também, provavelmente Cláudia também. Cláudia criou o livro dela, conheço, é muito bom livro.
E é isso. Helpzão tá lá para a gente ajudar. Mas é a base. Essa é a forma number one, galera, de se detalhar coisas no Revit, simplesmente usando aqui, ó, chamada de detalhe, e usando as técnicas aqui do anotar que vocês já conhecem, né? Não vou entrar muito nos detalhes. Cota, texto. Você pode colocar um texto. Às vezes o texto é importante também, sei lá, mas se você pode substituir aquilo por um tag, é melhor, tá? Por um identificador em português, tá? Às vezes um keynote, às vezes outra coisa, mas é um assunto mais avançado. Essa é a maneira número 1. A maneira número 2, você vai encontrar quando você começa a descer aqui nas suas vistas, ó, que você vai encontrar aqui vistas de desenho. Essas vistas de desenho são áreas em branco, em cinza, no meu caso aqui, que eu mudei a cor do fundo do Revit aqui para um cinza, para nem ficar preto nem branco, um cinza escuro. Basicamente, olha uma coisa que eu costumo deixar aqui no meu template para servir de exemplo. Isso é um guarda-corpo que eu tinha ali detalhado nos tempos de escritório, ainda de estágio, e eu trouxe para cá, eu tinha isso em 2D. Isso é linha, galera, ó. Linha, 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 texto, tá? Olha só, será que você precisa detalhar o seu tubo, mostrando o parafuso aqui, como é que vai ser fixado aqui na chapa de alumínio aqui e tal, a peça, o perfil desse tubo de tanto, o vidro aqui, como ele está fixado aqui nessa peça, contra o parafusozinho aqui. Será que você precisa modelar isso, galera? Será que isso vai realmente ser interessante? Às vezes, para um render, para ficar mais bonitinho, você vai dar um foco ali naquele detalhe. Ok. Às vezes, a empresa quer realmente quantificar milimetricamente alguma coisa ali, porque no todo vai dar algumas toneladas e ele quer ter aquele detalhe. Ok, em alguma situação específica ali a gente precisa, mas no nosso dia a dia, não. Tá? Eu vou dizer aqui que 99% das situações a gente não vai precisar disso. Mesmo num render, né? Você deixa um pouquinho mais longe, coloca uma arvorezinha na frente para não ver o parafuso, uma plantinha ali para dar uma disfarçada e pula. Mas você pode trazer esse detalhamento para cá, tá? Para o 2D. E sempre tenha cuidado, né? Especialmente para projetos menores, para padrões, sei lá, para casas, até uma casa, sei lá, de um condomínio fechado, quando a gente começa a pensar numa escala maior de projeto, ok. Mas aquela coisa que você vai mandar para o serralheiro, para o marceneiro fazer, muitas vezes você super detalha alguma coisa, e aí o marceneiro olha assim e diz, ah, beleza, entendi, posso fazer do meu jeito? Aí ele faz do jeito dele, às vezes nem pergunta, só faz do jeito dele. Às vezes vai dar processo, às vezes vai dar ruim, às vezes vai dar super ruim, mas é como muitas vezes funciona e muitas vezes tem mais essa. O marceneiro entende mais que a gente. Eu diria que na maioria dos casos o marceneiro entende mais do detalhamento e de como montar um móvel do que nós, arquitetos e designers. Eu sou arquiteto, tá? Não vou falar em nome de todo mundo, mas com certeza em meu nome o marceneiro entende muito mais de detalhamento de marcenaria que eu. Então, se ele disser, posso fazer do meu jeito? Eu vou dizer, beleza, pode, confio em você. Especialmente se já é alguém que já está no mercado há mais tempo, que a gente acompanha o trabalho há mais tempo, né? Se é aquele de primeira viagem ali, é bom dar uma investigada para ver se não vai fazer besteira. Mas, enfim, essa é a maneira number 2. Simplesmente procurar uma vista de desenho dessa. Você pode simplesmente duplicar uma vista dessa qualquer. Nem sei se dá para criar uma nova do zero, acho que não. Ó, botão direito, duplicar a vista. Duplicar. Então, dupliquei aqui. Dupliquei sem detalhamento, ou seja, ele está branco. E eu posso chamar aqui, ó, detalhamento, sei lá, bancadas de mármore, bancadas de granito. Beleza. É um espaço em branco que eu, na mão, vou lá e começo a desenhar os meus retângulos, os meus círculos, os meus textos, as minhas cotas, exatamente da mesma maneira que você faria no AutoCAD. Exatamente, não tem diferença. Inclusive, aqueles detalhes eu trouxe do AutoCAD. Como, Alan? Como é que você faz isso? Arquivo, opa, não, inserir, vínculo de CAD, aliás, não pode ser o vínculo, tem que ser o importar CAD, porque eu gosto de explodir, tá? O vínculo ele não pode explodir. Então, eu importo o arquivo do CAD, aqui, importa, tal, ajeita a escala, a unidade, se precisar, tal, enfim, importei, ele vai vir 2D, aí eu clico no 2D, no CAD, no DWG, clico nele, vai aparecer a opção de explodir. Quando eu explodo, eu transformo aquelas linhas do DWG em linhas de Revit, em textos de Revit e em cotas explodidas. Aí você deleta as cotas, pega as linhas assim, ó, que estão tudo bagunçadas, tal, seleciona
e muda o tipo aqui, ó, para espessura 1, 2, 3, como você organizar seu template? Fina, média, grossa, como você preferir. Até colorido, não recomendo usar colorido, mas se preferir também aqui, pode ser também. Enfim, transformo as minhas linhas, transformo os meus textos, que vão vir um monte de nome meio esquisito, meio bagunçado, eu pego aqui, ó, troco pelos meus textos que eu uso no meu template. Eu até gosto de, antes de fazer isso, se não for mais trabalhoso, eu sempre peço o que é que vai ser mais trabalhoso, né? Ajeitar no CAD mesmo, eu pego todos os textos, deixo um texto só, tal, todas as linhas eu deixo no layer 0, às vezes, e trago para cá, para facilitar eu trocar. Enfim, aí depende muito do seu processo e eu não vou entrar nesses méritos aí. Existem algumas maneiras de fazer isso mais simples ou mais complicado, mas enfim, essa é a maneira número 2 de detalhar. Deixa eu falar. Eu não resisto. Não, isso é super importante que você falou, Alan, porque muitos escritórios têm aqueles cadernos de detalhe, né, feitos no AutoCAD. Então, vocês podem aproveitar tudo aquilo, né, e já carregar nos projetos, ou dependendo do tipo de projeto, até já deixar no template, né? É muito Exatamente, importante Cláudia. esse aproveitamento dos detalhes do AutoCAD. Perfeitamente, até porque é uma das desculpas que os escritórios usam. Ah, mas eu já tenho tudo prontinho no CAD e tal. Daqui que eu organizo tudo aquilo no Revit, vai passar meses e anos e eu não vou fazer. Vai devagar, não precisa começar no Mega Master Beam. Começa como eu comecei, como todo mundo aqui começou, como Assis, como Cláudia, entendendo a base. Ninguém começou aqui fazendo um Mega Beam, a gente começou usando o Revit para fazer corte e fachada mais rápido, 2D mais rápido. Foi assim que todo mundo começou. E se começou já pensando, não, já quero no meu primeiro projeto fazer um orçamento perfeito em BIM. Já começou errado porque vai dar errado esse seu projeto. Assim como a gente passou 5 anos na faculdade errando, fazendo linha em cima de linha lá no CAD, no Revit a gente vai fazer parede sobreposta, a gente vai bagunçar uma coisa, a gente vai esquecer um warning, não vai construir de maneira executiva, o orçamento não vai sair legal. Então a gente precisa pegar maturidade até a gente ir evoluindo nas etapas, né? Diz Claudia. Isso. Não, é que eu não sei se o Assis levantou a mão de novo ou se ele não abaixou da outra vez que ele Eu perguntou. Você levantei de quer novo. falar? Eu Ah, levantei de então Diga, tá novo. bom. vocês. Tá, pode falar. Uma coisa que o Alan falou sobre e tu falaste sobre, eu queria dizer a mesma coisa das bibliotecas dos cadernos de detalhes. Dica É. prática, tá? Quem Uhum. tem, o incrível é que tem gente que não tem isso, o mais incrível, mas criem, peguem cada DWG, limpem ele, tenham certeza qual é o ponto de inserção, deem purg, deem audit, tá? Porque isso. Mas é um desenhinho simples que não tem nada lá. Eu já vi ele ferrar arquivo de Revit, tá? Ferrar a ponto de ter que mandar um journal para Autodesk para tentar recuperar. Parece Foi mesmo. absurdo, mas não é. Então, vão pegando essa biblioteca e vão migrando ela para o Revit. O DWG mesmo, vai lá, limpa, tenha certeza que ele está o mais limpo, que não tenha nada escondido. Usem lá o Autolispzinho lá, o SSGetX, que não sei se vocês conhecem ou não, que vai pegar tudo, mesmo que está congelado ou não, mas tu consegue limpar e deixa só aquilo que tu precisa. É dica prática, vai facilitar a vida de vocês, tá bom? Inclusive, cuidado com esses layers congelados, como a Cis falou É, aí, tá? Você não tá congelado e vendo, mas ele tá trancado. lá. Blocos Trancado, escondido. perdidos, aqueles blocos temporários, é uma dor de cabeça gigante. Então, Não tem certeza? Selecione e dá um W-block naquele desenho e cria um arquivo novo. Tu não vai ficar com nada pendurado. eu gosto, assim, de explodir tudo quando eu venho trazer as coisas para cá. Eu gosto de dar um explode, dar uns 3 ou 4 explode geral, geral, geral e trago para cá. Eu limpo Eu tudo lá prefiro... primeiro, ainda dou um W-block depois, para ter certeza que não ficou nada, tá? Então. E fora aquele bloco lá no Japão, né? Tá o 00 aqui e o bloco Sim. lá. Teve um cliente de Brasília que estava com DWGs assim na casa de centenas de mega, sério, centenas de mega, e tinha um com 1.2 giga. Um DWG, ok, era civil, era uma avenida de 12 quilômetros, mas qual era o problema? Tinha arquivo, aí interagindo com o engenheiro da Autodesk, que a gente não conseguia chegar no. Ele encontrou arquivo. Eles têm ferramentas que identificam. Tinha arquivo de 1998, 2002, com dezenas de blocos dentro de bloco, com um horror. Arquivo de 1.2 passou para 80 mega e Olha os só. de centenas de mega passaram para 30 mega.
Então, é até uma coisa importante, um extra. Vez por outra, atualizem, recomecem o seu template do zero, porque vão ficando uns lixos meio esquisitos que a gente não sabe onde é que estão, o que é que está acontecendo. O próprio template do Revit, de tempos em tempos, ele começa a ficar meio bugado, aí eu vou lá, cada 3 ou 4 versões eu vou lá, refaço ele do zero, o meu base e tal, para justamente ir sumindo e jogando fora as coisas que eu nem uso, ou que, enfim, não fazem mais sentido. É isso é importante, é o próprio Autodesk que recomenda, isso é uma boa prática. Perfeito, perfeito. Então, Assis, valeu, Cláudia. Vamos aqui para a nossa terceira forma de detalhar coisas no Revit, que eu gosto muito dessa, pouca gente conhece, mas é também descendo aqui, ó. Eu tenho os minhas drafting views, as minhas vistas de desenho, mas quando eu desço um pouquinho mais, eu tenho as minhas legendas, as minhas legends. O que é que são essas minhas legendas, galeras e galeras? Muita gente entende legenda como um quadradinho, né? Quadradinho colorido dizendo cor tal, vermelho, azul, dizendo que é o piso tal e tal. Pode ser também. Eu também uso a Legend aqui. Eu acho que nem seria tão ideal usar aqui no Legend, mas poderia ser no Drafting View também. Eu já vi gente usando aqui ou aqui. Eu uso nos dois. Não tem uma definição do que seria mais interessante, mas ó, tanto eu uso como legenda assim mesmo, mas o legend mesmo, o comando legend que fica aqui no Revit, que é no menu anotar aqui ó, em componente da legenda, o que é isso daqui, galera do céu? Se vocês não sabem do que eu estou falando, seja para a Ania aí da engenharia, para identificar as tubulações, as conexões, seja para Alberto ali também, que tem cara de engenheiro também. Você é engenheiro ou arquiteto, Alberto? Para Nádia, que é arquiteta, para Otávio, que é engenheiro, para Cláudia também, para qualquer um. Engenheiro. Para Vera, que eu acho que é arquiteta, para a galera do design, para a galera de qualquer coisa. Ó. Componente da legenda. O que é que ele vai listar para mim aqui? Ó? Eu vou começar pelo básico, vou procurar aqui. Ó. Parede, vou pegar uma parede executiva minha qualquer aqui. Parede cerâmica. Beleza. Puxei aqui minha parede, ó. Certo? Ele está mostrando já um detalhe da minha parede. Minha parede já aberta aqui no modo alto, se estiver no alto, ou baixo, se estiver no baixo, né? Já que minha intenção é detalhar, então é melhor que você já esteja aqui no modo alto e numa escala menor, numa escala maior, no caso, né? Mais perto aqui de 1 para 10, 1 para 5 tal, para 20, para 25, enfim. E aí eu posso identificar da mesma maneira, tá? Na maneira anterior do Drafting View, você não consegue usar o identificador de material, aquelas coisas mais inteligentes, os tags, os identificadores, você não consegue. Mas aqui nesse modo Legends, ele funciona, tá? Quero identificar meu piso. Componente da legenda, procura aqui, ó. Pisos, vou pegar um piso composto aqui também qualquer, esse daqui, e impermeabilizado. Peguei aqui, ó, várias camadas desse meu piso, vou lá, posso começar a identificar cada uma dessas camadas. Então, posso criar o meu caderno de detalhe de parede, aí crio outra vista aqui, ó, botão direito, duplicar, aí faço um para os pisos, aí faço um para as janelas, olha só, arquivo, componente da legenda, arquivo não, annotate, procura aqui, ó, janela, vamos procurar, janela simples, 1 por 50, coloquei aqui. Como que eu quero ver essa janela? Em planta baixa. Vou colocar aqui, aumentar um pouquinho a parede de referência, 1,5 m, quero ver ela em planta baixa. Eu quero ver essa janela também vista de frente. Aqui. Quero não alinhar porque tá a janela alta e tal. Deixa eu pegar uma janela maior. Janela veneziana de 1,20 por 1. Ela de frente. Ela em planta baixa. Aqui. E aí, ó, eu tenho todas as vistas. Tem objeto que mostra o corte, tem objeto que mostra a fachada, a vista frontal, posterior, esquerda, direita, planta baixa. Então, dependendo do objeto, por exemplo, aqui a planta baixa, ele me dá a opção de planta baixa e corte. Tá? No caso da janela, ele me dá a opção de planta baixa, vista de frente e de trás. Tem alguns que mostram também lateral, enfim. Mas olha só, está aqui já detalhado exatamente como está no meu template, exatamente como está no meu arquivo. Se eu for lá na minha janela e mudar a cor do material dela, tá? Não vai ser essa cor de madeira aqui, vai ser de alumínio. Mudar lá o material, vai ficar o cinzazinho do alumínio aqui.
Se eu mudar aqui o identificador, que está dizendo que é uma peça de madeira aqui, esquadria madeira, e eu vou chamar de madeira, qualquer coisa aqui, se eu mudar a descrição dele, qualquer lugar, no corte em fachada, em qualquer lugar, vai ser modificado isso daqui também. Mudei a dimensão, não é mais 1 por 1,20, agora é 1,2, ou 98 por 1,18, como já aconteceu de eu ter que fazer essa pequena mudança no meu projeto por conta de uma modulação lá de um projeto que eu estava trabalhando. Não podíamos usar a medida exata de 10 em 10, porque tinha que dar o espaço de a gente fazer ali o esquadro da janela. Então, não era 1,20, era 1,18. A gente deixou 1 centímetrozinho para cada lado. 1,5, se eu não me engano, nem lembro quanto é que ficou. Então, era 1,17, ao invés de 1,20. Tá? Então, aqui ele já ajusta automaticamente. E, inclusive, mais uma vez, eu considero também uma boa prática pegar um dia que está mais bem de boa aí no escritório, que o estagiário está sem fazer nada, e diz, ó, estagiário, pega todas as portas do meu template. Ó, se você, nesse meu template aqui, deixa eu ver quantas janelas tem padrões aqui. Deve ter fácil aqui umas 20 ou 30 tipos aqui de janela. Sei lá. Tem mais até, ó, janela, um monte de janela. Pega um dia inteiro, começa a colocar todas as janelas. Eu gosto de organizar da maior, aí vai diminuindo, 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 até a menor, e eu vou mudando as linhas e tal. Da maior para menor, é como eu costumo organizar. Deixa tudo organizado aqui, tudo que tem no template. Eu considero uma boa prática, por quê? Porque é mais fácil depois você simplesmente olhar, não estou usando essas aqui, deletei. Ok, ó, tá. Eu vou usar essas duas. Fechou, vai lá. Tá? Vai ficar um pouquinho mais pesado o template? Pouquinho só. Alan, Vai sentir. Oi, Alan, Cláudia. desculpa interromper, veio uma mensagem que a bateria está acabando, mas não é o meu computador. Foi para você? Não, não veio para mim. Desculpa, gente. Oi? Não veio para mim, não. Deu alguma Não, loucura aí. não. Muito estranho isso. É um Tá bom, hacker que ok. entrou no seu PC. Desculpa interromper. Eu acho que, deixa Ei, eu Alan, aproveitar que eu já Ania, interrompi. assiste, Ania, Ania. Conta. ela queria fazer uma pergunta. Alan, no caso dessa ferramenta aí, Companhia de Legenda, nunca utilizei não, achei muito bacana. Aí no caso, quando você usa ela, ela vai pegar todas as famílias do seu projeto, todas as famílias carregáveis, e vai trazer a possibilidade de botar ela frontal, lateral, né? Todas, Anias, não só as carregáveis, mas as de sistema também. Tá? Caramba, Eu não vou te dar com certeza se ele vai puxar 100% de todas as famílias que existem no Revit, mas eu creio que sim. Se ele vai puxar vai ser eletroduto, legal. tubo, fio, penso que Uhum. sim. Não tem nada aqui no meu template para verificar. Ó, mas conduíte tem aqui, ó. Então tem Tá ali conduíte, tudo. tudo, ó, tá tudinho aqui. Penso que ele Legal. traga tudo. Pode ser que alguma coisa ele não traga. Não tenho certeza, mas acho que ele traz tudo. E aí tudo para você ver. Às vezes, aqui, ó, por exemplo, o coqueiro, ele tem aqui, esquerda, direita, é um RPC, né? Então ele vai ter uma vista diferente para cada visualização. Então, tá aqui minha plantinha para detalhar o meu paisagismo. Diz aí, Assis e Bruno. Desculpa, eu esqueci de baixar. Não, mas respondendo sim, o que tiver disponível vai aparecer. 100%, beleza. Diz aí, Bruno Alves. Oi, tudo bem? Eu Tudo queria só ótimo. fazer uma observação que das 3 opções que você apresentou até agora, essa é que a gente consegue replicar em várias pranchas, né, sem precisar duplicar. Quando a gente cria, por exemplo, aquele detalhe, a gente só consegue botar ele em uma planta, né, uma folha. A legenda a gente consegue botar ela em várias folhas sem precisar duplicar, Olha, correto? eu testei isso na vida. Vamos descobrir agora se isso é verdade. Detalhamento de porta aqui na prancha 1. Detalhamento de porta na prancha 2. Vamos ver. Aceita sim. Então, sucesso. Os Sucesso? demais têm um problema se você tiver que replicar o detalhe em várias pranchas, né? Você teria Tem que sim. duplicar, porque ele não vai deixar você sair replicando um detalhe ou um drafting view em várias folhas, né? Ver se Exatamente. você consegue fazer essa replicação. Por exemplo, quando esse meu detalhe estava na prancha 1, eu deletei da 1 para ter que colocar na 2. Aí tem que duplicar e tal. Tem até uns plugins. Eu acho que tem alguma novidade recente que fala que faz. Eu não sei se eu estou confundindo com algum plugin lá da Roots ou de outra galera, ou se é alguma novidade no Revit agora eu estou me confundindo aqui, mas tem alguma coisa que está permitindo, ele já duplica automático. Alguma coisa eu vi sobre isso. Não lembro exatamente onde ou no que, tá?
Essas são as três formas principais. Com isso daqui, as técnicas são as mesmas, as cotas, os textos. Só uma coisa aqui, ó. Só um detalhe aqui que eu esqueci de comentar nas minhas legends. Texto aqui vai ser na mão, tá? Então, se você tem aqui, ó, J2, P2, P3, isso aqui é texto, vai ter que ser na mão, tá? Ele não vai conseguir, infelizmente, puxar, por exemplo, aqui, ó, o identificador da categoria para dizer que é uma P1 ou P2 e P3 ou o que for. Então, tem que colocar na mão. Mas o tag de material, ele aceita perfeitamente, tá? Até poderia criar um tag, não, do material não. Não pode não. Então, textos e cotas, você vai lá e faz tudo na mãozona lá, deixa tudo bonitinho e é isso. Às vezes até você pode fazer isso num arquivo separado. Às vezes, não quero deixar isso no meu template. Eu quero deixar isso num template base ali e tal. Você pode depois, ó, o famoso, não sei se vocês sabem, mas se você vem aqui, ó, numa tabela aqui, por exemplo, vem numa tabela, dá um Ctrl C aqui, seleciona várias tabelas, dá um Ctrl C e vai num arquivo novo, tal, num projeto novo, Ctrl V, você leva suas tabelas para lá. Quer levar suas drafting views, suas vistas de desenho? Também. Ah, quero levar meu detalhamento daqui para lá. Ctrl C, Ctrl V na vista. A legenda provavelmente também. Provavelmente também, Ctrl C, Ctrl V. Provavelmente não. Vai quebrar se você não tiver a mesma família lá, né, no projeto, sei lá, você está detalhando essa porta especificamente. Aí não tem no projeto novo essa porta. Então ele vai vir para cá sem nada, ele vai sumir, não vai vir aqui. Tá? Mas você pode dar Ctrl C, Ctrl V nessas vistas. Perfeito? E só para finalizar aqui, Cláudia, a última forma de detalhar algo é simplesmente fazer tudo que eu fiz aqui em 3D. Isso é ótimo. Exatamente. É perfeito. Fica super bonito, super... Visualmente, muito bom. Acredito eu que muito melhor, muito mais fácil de entender, é mais fácil entender um desenho, um desenho em 3D, um detalhamento em 3D, do que um detalhamento em 2D. Tá? Porque você vê ali em 3 dimensões, né? Deixa eu só ajeitar aqui do térreo ao 1. Beleza, tenho aqui essa escada. O que é que eu gosto muito de fazer? Ó? Eu venho aqui no meu térreo, posso puxar um detalhe aqui, ó, por exemplo, aqui na minha vista, tal, vista chamada de detalhe, puxei aqui um detalhe, ajeitei para cá, trouxe para cima. Beleza, aqui eu posso fazer um detalhe 2D, aí puxo um corte, faço um detalhe do meu 2D também do corte da minha escada. Mas aí no 3D eu quero detalhar também, então o que é que eu faço? Ó? Venho aqui na escada, digito BX, BX de box. B de bola, X de Xuxa, box. Peguei aqui minha área que eu quero detalhar. Aqui, ó, aumentar um pouquinho ou não, ok, deixa só a escada. Puxo até um pouquinho mais para a esquerda aqui, para assumir a parede. Escondo minha caixa de corte com um EH ou com um VH, como preferir. Beleza, tá com a minha escada aqui, ó, prontinho. Mudo o meu guarda-corpo, mudo o meu tipo de corrimão, mudo o que eu quiser aqui, enfim, de escada. Travo minha vista aqui nessa escadinha, ó. Isso é passo importante. Importante não, precisa fazer isso, ó. Salvar a orientação. Beleza. Vou dar um nome dessa vista que vai ser detalhamento escada. Det escada. Criou aqui, ó. Det escada em algum lugar. Inclusive, ó, não sei onde é que está essa minha vista. Posso escrever aqui agora no Reft novo, ó. Det escada. Escada. Tudo que tem o nome escada aqui, ó, Det escada. Tá em vistas 3D, beleza? Tá aqui. Tá? Mais fácil encontrar tanto família. Família sempre pôde, mas buscar vistas e tal, agora é novidade. Achei aqui, ó, tá travada. Você não consegue girar mais, então deixe num ângulo interessante. Porque se você desbloquear, você perde tudo, tá? Então já deixa no ângulo que você vai achar interessante. Uma vez travada, aí você consegue fazer todas aquelas mesmas coisas, ó. Puxar os detalhamentos, puxar os 2Ds aqui, puxar os identificadores de categoria da escada. No caso, eu não tenho nenhum identificador de escada, mas eu poderia ter algum. Não sei se eu tenho algum de corrimão aqui. Acho que não. Deixa eu ver. Tenho não, mas se eu tiver identificador é aquele P1, P2, J1, J2, aquelas coisas, né? Posso começar a puxar aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho aqui minha caixa de corte. Vou chamar o RH aqui para ver. Ó, nem dá para selecionar ela mais. Mas deixa eu fazer uma parede no meio do nada aqui, ó. Vai mais rápido. Ó, anotar, identificador de parede, ó. Tá? Ah, não quero esse daqui.
quero outro diferente. Aí você identifica como você quiser. Tem uma janela aqui no meio, do nada aqui assim também. Então, identificador de janela. Tá lá, ó. Ou essa que é só o... Opa. Identificador sem linha de chamada. Aqui, ó. Ou essa, né, que é só a bolinha. Olê, lá, lá. Aqui, ou você muda aqui o tipo para pegar os outros parâmetros que você criou também, né? Quero colocar uma cota. Posso também colocar uma cota. Como? Cota normal daí. Tá? Vou cotar daqui para cá, ó. Aqui eu estou cotando horizontalmente. Não ficou um ângulo legal, ó. Tá meio esquisito. Então, o que é que eu faço? Quero cotar na altura a minha escada. Eu venho no menu Arquitetura, Definir, selecionar um plano, atalho PK, é um atalho novo que tem aí nos Revits novos, já sempre pôde criar, mas agora ele é padrão, PK. Pego essa face da frente aqui, ó, e essa face da frente. Tá? Eu tô aqui vendo agora meu plano de trabalho aqui na frente, tá? E visualizar, exibir. Aqui, ó. Então, uma vez que ele está aqui na frente, eu posso colocar a minha cota aqui, ó. Aqui, para aqui, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então, a galera do hidrossanitário gosta muito disso para fazer as cotas, para fazer os desenhos isométricos ali, né? Para fazer a altura das tubulações, a altura dos registros, E num 2D de arquitetura também fica bem simpático, fica bem charmoso fazer esses detalhes assim, especialmente quando você começa a aplicar uns filtros de vista, coisas que eu ensino também em outras aulas aí, em outros momentos. De repente, até no modo realista, tem um modo novo, tem texturas aqui que, dependendo de como você trabalhar, pode ficar legal também. E aí é mais do gosto de cada um chegar no ponto aqui, né? Mas as mesmas técnicas que você usava lá no detalhamento 2D, você pode usar aqui também. O texto normal, se quiser, né? Quero só escrever um texto aqui. Pode também. Texto normal. Tá? Me conta, Roberto. Roberto quer falar. Pode falar, Roberto. Roberto Ah, Fuxi. boa noite. Boa. A questão é a seguinte, a questão do... Eu coloquei um equipamento aqui na legenda, eu já utilizava essa legenda aí, trazendo também os equipamentos da forma como você falou. Só não tinha feito a questão de colocar uns detalhes, fazer ali as cotas, mas eu dou um TG aqui, ele não traz ele está ali, mas ele não coloca o tag. Então, se ele não colocar, Roberto, é porque você não tem o identificador daquele objeto em específico. Ou está desligado. Tem que carregar o tag antes para ele aparecer. Uma estratégia, ó, simples, Roberto, você fazer o seguinte, ó, coloca um tag qualquer que você tenha, ó, por exemplo, dessa parede, ó. Clica duas vezes nele. Editar aqui em cima, cadê? Editar a família. Tá? Muda a aparência aqui dele, vai ser sei lá, vou fazer uma estrela aqui assim, ó, uma estrela bem bonita. Certo. Aí vou colocar aqui umas legendas, vou mudar aqui, ó, aqui na pastinha, ó. Na pastinha eu vou dizer que ele é um identificador de escada. Vou mudar. Antes era de parede, eu vou simplesmente mudar para ser um identificador de escada. Correto. Agora, só mudei aqui na pastinha, tá? Criar, legenda, aí agora ele vai mudar as informações de escada, altura real do espelho, altura máxima do espelho, largura. Entendi. Enfim, vai mudar as informações aqui. Carrega, importante salvar com outro nome e tal, senão ele vai substituir, ó, salvar como família. Vou chamar aqui de jogar aqui tag escada. Escadas. Para não ter o trabalho de ir lá, criar um novo a partir do template e tal, enfim, você já usa o seu padrão, às vezes você quer usar o mesmo desenho, enfim, ou as mesmas cores, as mesmas configurações de texto, enfim, para não precisar criar do zero. Então, carreguei no meu projeto, até prefiro carregar e fechar, porque já esquece dele de vez. Quando eu voltar lá no meu detalhamento de escada, agora eu tenho a opção de usar o identificador de escada. Ó. Pois Aqui, eu tenho o meu projeto de identificador de equipamento mecânico, entendeu? Aham. Eu tenho esse identificador, eu tenho que eu já desde o início já crio ele, entendeu? E ele não funcionou. Eu vou ver o que está acontecendo, por que ele não está vindo. Você vai Eu vou digitar checar. VG, Roberto, e vai ver Isso. se não está desmarcado aqui, ó. Em categorias de anotação, tá? Ó. Legal. Pode ser que tenha desmarcado ou tudo, ou alguma coisa específica naquela. Pode ser que esteja preso aqui no seu modelo de vista. Já usou modelo de vista alguma vez? Sim, eu uso bastante,
Uso Pronto, bastante. pode ser que esteja preso lá também, e aí você mexe, nem sabe que está lá, você vai lá, modifica, tá? Tranquilo, tranquilo. Eu vejo aí. Obrigado, hein? Beleza? Obrigado. Alan, Oi. uma outra dica sobre isso que tu deu para ele, muitas vezes tem elementos nas famílias que tu tá usando que vieram de algum CAD. Então tu tem que olhar também se não está desligado lá nas categorias importadas. Hum. Pode Eu acontecer acho, também. desculpa, gente, eu acho que é porque quando você joga ele na legenda, ele muda de categoria. Ele deixa de ser, por exemplo, Roberto, você falou que botou um equipamento mecânico. Quando você joga ele na legenda, ele deixa de ser equipamento mecânico e vira um componente de legenda. Então, por isso que ele não puxa o tag do... Não, de fato, Roberto. Exatamente o que aconteceu foi isso mesmo. Não, Exatamente isso. na legenda ele não aceita o identificador. Se o comentário era específico da legenda, não, ele não aceita. É, Ó, mesmo que eu tenha identificador de porta, ele não aceita aqui, ó. Ele não clica. Ainda não não. funciona, Não, isso tá? mesmo, isso mesmo. Entendi. Obrigado. Então, se na legenda não dá. No 2D, sim, vai ser uma dessas questões aí. Ok, obrigado. Beleza? Beleza. E a última, de brinde, a quinta maneira de detalhar um objeto é, de fato, você modelar o seu projeto assim. Modelar a sua janela exatamente como ela é modelada, tá? Essa é uma tendência futura, tá? Essa é uma tendência na medida que os nossos computadores forem evoluindo, na tendência que a tecnologia, não só de software, mas de hardware também for evoluindo, isso vai começar a ser muito mais comum. Para vocês terem noção, alguns softwares como, por exemplo, o Unreal, que tem algumas tecnologias que você consegue literalmente um único bloco ter 2 GB. Então, eu me escaneio, eu faço o meu modelo 3D super mega detalhado, com cílios, com cabelo, com pelo, com, sei lá, um furo aqui, um poro aqui no rosto, modelado, não é nem textura, é realmente o 3D, e eu consigo colocar 1000 desses no meu projeto. Não são 10, não é um e vai ficar travando. Eu consigo colocar, literalmente, 500 mil árvores, 1 bilhão de árvores. Coisa que você vê em alguns softwares específicos X ou Y. Eu acredito que nenhum D3D aguente isso, colocar mais que 100 árvores pesadas modeladas 3D, vai estar desesperado. Agora, quando a gente começa a pensar em algumas tecnologias mais avançadas, usando o Nanite, por exemplo, isso aqui não é nada. Você pode exagerar, pode modelar o grãozinho de areia ali que ele dá conta. Mas isso aí é coisa para futuro. Tá? Por hora, vamos fazer o que é possível dentro da nossa tecnologia. E, aliás, se você quer chegar nesse nível de detalhamento, não é no Revit que você vai fazer. É fazer um V-Ray Proxy e usar isso no Max, ou levar isso mesmo para o Unreal, que é de graça, você usa lá e levar para renderizar lá. Então, você no Revit usa um bloco BIM, faz o seu projeto. Qual é o objetivo do projeto? É construir, é executar. Qual o objetivo de você fazer um modelo BIM? Os mesmos. É você construir, você executar. É desenho, é detalhamento, é 2D. Não é não é uma perfeição milimétrica ali de um detalhe fotorrealista. Isso aí já é uma outra área, é uma área que a galera do Arquivis vai trabalhar, e aí existem softwares específicos para se trabalhar com esse tipo de coisa. Tá, pessoal? Então, é isto que eu quero passar para vocês aqui. Com certeza ficaram muitas dúvidas e com certeza ficaram muitas inspirações aqui para testarem nos projetos do dia a dia de vocês. E, inclusive, vou até fazer uma solicitação aqui, ó. Vocês vão escanear esse QR Code, porque vocês vão direto para o nosso fórum da Autodesk. Quem não é cadastrado, já cadastra, galera. Vamos fazer parte do nosso grupo aí do Fórum Autodesk, tá? É muito legal lá, porque vocês compartilham ideias, vocês postam coisas, tutoriais de vocês, vocês tiram dúvidas dos colegas. Eu, Assis, Cláudia, o pessoal também, a gente se ajuda. A Ania está bem participativa lá, não sei se ainda está, mas estava antes. O Otávio também estava bastante. Então, tem um pessoal que está bem participativo, a gente se ajuda lá dentro. Então, é fundamental vocês estarem perto lá. E até peço o seguinte, vão nesse mesmo tópico que vocês estavam aqui, que vocês clicaram para entrar nessa webinar, comentem alguma coisa aí embaixo. Alan, gostei. Alan, olha o detalhamento que eu fiz. Poste um detalhe que vocês fizeram. Tira uma dúvida. Aproveita aqui. Aqui é um tópico, é mais um off-topic a partir de agora, mas usem aqui esse espaço para, de repente, mostrar um pouco aí do que vocês já fizeram. Sei lá, tá valendo.
E é claro que é importante depois vocês voltarem aqui, ó, no tópico principal e postarem alguma dúvida, postarem algum trabalho de vocês, algum tutorial, e o fórum é nosso, é seu, é meu, é de Cláudia, é da Autodesk, é um fórum de usuários para usuários, é um fórum de Revitilianos e de AutoCADianos para tudo mais. Navisworks, AutoCAD, Fusion, tudo que você encontrar da Autodesk está por aqui para a gente trocar ideia. Perfeito, galera? Me conta, Cláudia. Muito bem, pessoal. É isso mesmo que o Alan falou. Somos os fóruns. Hoje estamos com 12 idiomas, tá? Porque nós estamos falando de português, mas nós temos hoje Autodesk inglês mais 11, tá? A gente acabou de lançar, faz questão de 2 semanas, o fórum em coreano, né? Então, nos asiáticos, a gente tem coreano, japonês e chinês, né? Então, se vocês entrarem lá nos fóruns internacionais, pelo menu ali, vocês vão ver que nós temos 12 idiomas, né? Além do, desculpe, 11 além do inglês, né? Então, quem quiser Então, participar Alan, em eu coreano, queria vamos que te vamos. agradecer. Vai ali em fóruns início, né? Você vai ali, você vê o internacional. Você chegar por aqui. Fórum Autodesk. Isso, internacional, isso. Estão vendo aí? Esse último, esses caracteres aí é o coreano. Se alguém for coreano aí, pode falar nessa língua, né? A gente inaugurou árabe a questão de 1 ano e meio atrás, né? Então, tá bem diversificado, né? A galera tá animada aqui, ó, os coreanos. Nossa, aí, é uma especialista no Fusion. A Jun, ela é a gerente do fórum aí em coreano, né? Então, assim, a Autodesk, ela procura, né, cobrir da melhor maneira possível ajuda aos usuários em todos os idiomas, né? Esses fóruns internacionais começaram um pouco mais de 10 anos atrás, né? 2009, mais ou menos, tá? Bom, Alan, eu te agradeço a sua apresentação. Ele já falou que nós vamos ter mais um webinar o mês que vem. Aí a gente vai divulgar o tema para vocês, tá? Eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui e vou fazer um convite que segunda-feira a gente vai ter um plantão de dúvidas lá no Fórum de Revit, que é o evento Pergunte ao Especialista, né? A gente está sempre, o fórum é aberto para vocês perguntarem a qualquer hora. Mas a gente voltou com esses eventos desde maio desse ano, então uma vez por mês a gente tem um plantão de Expert Elites em Revit e a gente está fazendo a tarde toda, a partir do meio-dia e meio até 8 horas da noite. Então, os especialistas estão meio de olho no fórum para tentar responder para vocês o mais rápido possível. A ideia é que vocês perguntem e logo alguém já vai responder. E, logicamente, que todos os usuários podem responder. Vocês estando lá, vocês podem responder para quem está perguntando, obviamente. Ok? Então, eu vou Segunda-feira. colocar... Horário, Cláudia? Vai ser do Dia meio-dia e todo? meia às 8 horas, tá? Eu coloquei aí o link para vocês no chat, tá? Perfeito. Ó, já vou lançar um spoiler. Se vocês quiserem, valendo. Eu quero falar sobre como organizar o nosso modelo para renderizar. Ótimo. Como Então, a gente otimizar o pode nosso deixar... modelo, o Tá, nosso projeto para renderização. isso. Eu vou sair do Revit, eu vou entrar no Max. Ok. Beleza, Então, tá pessoal? bom, pessoal. E outras dúvidas sobre esse tema, por favor, coloquem lá no fórum, que fica tudo organizado as perguntas, né? O pessoal pode responder de acordo com o título de cada tópico, né? E depois que vocês têm aquela aba de soluções aceitas, né? Então, um problema sendo resolvido, ele vai para essa aba de soluções aceitas e fica gravado lá.